A mitificação do herói no Lusíadas e está relacionado com o tema que acabamos de ver, que é as reflexões do poeta, que abordam também em vários momentos a questão do herói da obra. Aliás, estas duas apresentações que acabaram de fazer estão intimamente relacionadas com o conceito de herói. Só fazer também um reparo em relação à primeira apresentação, onde quando vocês referem o povo português e os portugueses, centralizar na questão do herói português. Portanto, os heróis antigos, e os exemplos do imperador Otávio, César, portanto, imperadores que foram guerreiros e simultaneamente foram amantes da cultura, uns porque liam, outros porque escreviam, outros porque compunham mesmo versos, está bem? Confrontando com o herói português, que vamos ver já a seguir também as características que um herói deve ter. Então, o herói português é uma espécie de herói com um defeito, que é, de facto, eram fortes guerreiros, não é? Destacavam-se pela valentia, pela força, pela determinação, mas faltava-lhe também dar atenção devida à cultura, não é? Esta última apresentação, que já tínhamos de alguma forma também visto um bocadinho na aula, e que os vossos colegas também acabaram de apresentar, apresenta também o perfil do herói, aquilo que o herói deve renunciar ou tem de renunciar para chegar à categoria de herói, está bem? E aquilo que ele tem de praticar para se tornar um herói, está bem? Pronto, então eu tinha pedido para lerem o texto da página 190 do vosso manual, que fala precisamente da mitificação do herói e concretamente do herói nos Lusíadas. Eu queria já começar a chamar a atenção, porque depois nós vamos falar depois na mensagem, vamos essencialmente falar de mito, ou de mitos. Aqui nos Lusíadas falamos essencialmente de heróis. Portanto, há aqui uma pequena diferença entre o herói e o mito. Bem, digamos que o mito vem na sequência dos atos praticados pelo herói. De alguma forma, para se tornar um mito, antes de mais tem que ser um herói. Por isso é que nós falamos em processo de mitificação. O processo de mitificação tem a ver com os feitos que o herói pratica para que depois, de alguma forma, ele torne um mito. E então ele ficará na história como um mito por aquilo que ele transmitiu à história. Não só por aquilo que ele fez em termos reais ou factuais. E por isso vamos depois distinguir que no Lusíadas predomina sobretudo o herói, aquele que realiza grandes feitos, datados, portanto, em determinados momentos da história, registados na história, e na mensagem vai sobretudo focar aquilo que esses heróis nos deixaram como exemplo e como modelo. E por isso vamos ver que a mensagem não se centra propriamente em factos, ou nomes, ou datas, mas em valores que esses heróis transmitem. Portanto, de alguma forma, nos Lusíadas é-nos sobretudo apresentado esse processo de mitificação, que acabaram de dizer há pouco. Na viagem surgiram uma série de obstáculos, trama marítima, o escorbuto, as tempestades, portanto, todos esses obstáculos foram sendo superados pelo herói, está bem? Pronto, desse texto, que ideias é que conseguiram destacar deste texto da página 190? Destes principais? A epopeia congrega em si misto de realidade, lenda e mito. De realidade, lenda e mito, muito bem. Realidade, lenda e mito. Realidade tem a ver com o quê? Concretamente? Com aquilo que estamos a falar também dos heróis. O que acreditamos? Os heróis. O que é a realidade dos heróis? A realidade relacionada com os heróis. É aquilo que eles efetivamente fizeram. Depois, a obra também entra no domínio da lenda, porque há uns factos que depois se tornaram mais lendários. Além disso, também há a dimensão mitológica, que é a fantasia, portanto, que é a lenda, que é a invenção. Não é? Toda a parte mitológica é uma invenção. É dos amores, etc. É uma invenção. Não é?
E depois o mito, que aparece sobretudo, como vamos ver já na parte final da obra, onde se destaca determinadas características do herói depois de cometerem os feitos. Está bem? Mais ideias. Diga? Pretende-se elevar figuras gloriosas. Isso, em que parte dos Lusíadas é que precisamente essas figuras gloriosas vão aparecer logo enumeradas? Dizem no texto, ou mais ou menos ao meio do texto, onde é que faz referência aos heróis que são cantados nos Lusíadas? Diga. Leia, Diana Martins. A proposição apresenta uma visão sintética deste tema, as armas e os barões, os assinalados, as memórias gloriosas daqueles reis, por mares nunca antes navegados, passaram ainda além da Probana, os valerosos, o novo reino que tanto sublimaram, etc. Pronto, e depois, ainda na parte final, que é o canto peito e luz lusitano. Então, primeiro, enumera os heróis individuais, os homens ilustres, os reis e todos aquela gente anónima que se imortalizou, portanto, heróis individuais, e depois que eu canto o peito e o lustre lusitano. É uma referência a que tipo de herói dos Lusíadas? É uma referência a que tipo de herói? Coletivo. Exatamente, ao herói coletivo. Quem é esse herói coletivo? É o povo português, está bem? Heróis individuais e o herói coletivo. Muito bem, diga. Mas os mitos que falam no Canto 10, eu não percebi se foram postos pelos heróis. Como? Os mitos que fala aqui das lendas, se foram postos, por exemplo, por heróis ou pelo outro resto da população. Não. Aqui, os mitos referem-se aos heróis portugueses. Aos heróis que, reparem, são descritos sobretudo no canto 3 e 4. Que no canto 3 e 4 há portanto, há um relato do Vasco da Gama ao rei de Melinda dos feitos de todos aqueles que até ao momento fizeram a história de Portugal, de todos os heróis, desde a sua fundação até ao rei Dom Manuel I. Portanto, todos os reis portugueses, até porque no fim da narração o rei de Melinda fica espantado, todos dizem que estão boquiabertos perante os feitos destes reis portugueses. Portanto, eles são apresentados, são narrados os factos heróicos desses reis. A esses reis juntam-se agora os navegadores, aqueles que já antes de Vasco da Gama já tinham feito viagens, não é? Para permitirem que o Vasco da Gama estivesse já no Oceano Índico, muito às portas da Índia. Antes, outros navegadores tinham-se já destacado nas navegações. Portanto, isto é que são os heróis, certo? Agora, estes atos vão permitir que eles fiquem na história e se mitifiquem, se tornem mitos. O tornarem-se mitos é, no fundo, imortalizarem-se e ficarem perpetuados, não é? Na mente do povo português. Então, a diferença deste mito, por exemplo, a professora acabou de dizer há bocado da mensagem, é que na mensagem não aconteceu, não é? Só vamos perceber melhor esta diferença. Eu estou a dizer para nós irmos terem atenção, até porque vamos já falar melhor do perfil do herói. Só vamos perceber melhor esta diferença quando começarmos também a ver os poemas da mensagem e perceber que os poemas da mensagem são de facto poemas. Por exemplo, na maior parte dos poemas, se nós tirarmos o título do poema, dificilmente entendemos o poema. Porquê? Porque eu leio o poema e o poema faz uma alusão muito indireta àquilo que aquele herói fez realmente. Ou seja, se eu não tiver o nome do herói, eu poderei não conseguir identificar o herói. Bem, mas só depois ver nos poemas é que percebemos melhor. Se o que estava aqui era relatado aconteceu mesmo, ou então é o mesmo mito? Não, o que está no Lusíadas aconteceu mesmo, são factos. A não ser o Concílio dos Deuses, obviamente, o Concílio dos Deuses, os dois Concílios dos Deuses, a Ilha dos Amores, isso obviamente é fantasia, não é? Está bem? Pronto, sublinhamos então já esses heróis coletivos. Depois, no último parágrafo, ou penúltimo, Luís Camões, e sublinho essas duas linhas também, Luís Camões pretende celebrar feitos gloriosos, dignos de louvor, praticados por pessoas valorosas,
Quem são essas pessoas? Os navegadores, os guerreiros, os reis, os missionários e não seres mitológicos. Portanto, são heróis reais, homens, está bem? E não figuras lendárias como aquelas que são cantadas nas epopeias antigas. As epopeias antigas focam-se, e a Daniela acabou de dizer isso há um bocadinho, focam-se em heróis lendários, em factos lendários, inventados, digamos, no ideário daqueles povos e que foram depois transpostos para a epopeia. Está bem? Pronto. Depois juntam-se também, ou seja, imortalizados, sublinho, imortalizados, se vão da lei da morte libertando, da lei que vão se tornando imortais. Tudo isto está assentado na expressão peito lusitano, símbolo de força e audácia, valor e heroicidade, características bem portuguesas. Símbolo da força e audácia, valor e heroicidade. O que é que lhes falta? A parte da cultura. Não é? Não lhes falta coragem, não lhes falta atos guerreiros, falta-lhe o amor à cultura, o valor à cultura, não é? Características, portanto, bem portuguesas. Um dos adjetivos que aparecem muitas vezes para caracterizar os portugueses é austera, austeros, austera, não austra. Várias vezes estão a ler austra, não tem acento, a palavra não é estrúxula. Portanto, só é austera ou são guerreiros austeros, não austeros. Está bem? Pronto. Depois, no último parágrafo, o herói, apesar dos nomes reais e históricos, é coletivo. É coletivo. Um povo valoroso que se vai manifestando em personagens individuais. Destacam-se personagens individuais, não é? E esses personagens individuais depois fazem, no fundo, um coletivo. Ou seja, toda uma nação que esteve envolvida no descobrimento. Só foi possível, os descobrimentos foram possíveis graças ao envolvimento digamos, de todo o povo. Não foram só apenas o rei, mas também, diz, como vamos já ver também na exposição, toda aquela gente anónima que contribuiu para os descobrimentos. Está bem? Então, vamos anotar um conceito de herói e explicá-lo. Antes de anotar, eu queria explicar. O herói é um homem que, pela sua sabedoria, coragem, energia, antes de passar para o caderno, eu queria explicar primeiro, está bem? Porque se vocês perceberem, o conceito de herói não interessa estar no caderno, depois vão ler, não entendem o conceito, está bem? Homem que, pela sua sabedoria, coragem, energia, em busca de um ideal, se eleva acima da condição humana, aqui o pleonasmo se eleva acima, mas é para destacar efetivamente esta ascensão da condição humana, realizando feitos extraordinários pela superação das dificuldades e obstáculos que se deparam no seu percurso heróico. Portanto, reparem, aquilo que há um bocado falávamos, que o herói português de alguma forma era um herói defeituoso. Porque o que diz aqui também é que esse herói não lhe chega à coragem e à energia. A palavra energia quer dizer vitalidade. Energia é uma palavra grega que significa energia. Uma pessoa, como também dizíamos, que aquela pessoa está cheia de energia, cheia de vida, cheia de força. Não é? Portanto, essa força que caracteriza então também o herói. Na busca de um ideal. Isto é, ele tem um objetivo, tem um ideal e vai determinado em busca desse ideal e supera tudo que lhe aparece para frente para alcançar esse ideal. Mas não lhe chega a coragem e a energia, é necessário também a sabedoria e a inteligência, a cultura de alguma forma, portanto, não só a rudeza de facto, a força bruta, mas é necessário também conciliar isso com a inteligência. E é isso, no fundo, essa crítica que o Camões deixa passar na obra, é que os portugueses, de facto, falta-lhe um pouco essa capacidade da cultura, da sabedoria, pelo acesso à cultura, quer lendo, quer escrevendo, quer compondo versos, como acontecia com os heróis antigos, está bem? Depois outra coisa que é, estes heróis, eu destaco aqui a palavra homem, o herói é um humano. Ora, um humano é um ser que tem fragilidades. Vimos na primeira reflexão do canto 1, recordam-se? A fragilidade da condição humana. Portanto,
Isto para destacar também a sua heroicidade, porque sendo humano é um ser frágil, vai cometer erros, vai ter dificuldades. Agora, ele para ser herói tem é que superar essas dificuldades e não abandonar. Ou seja, para uma tempestade, vamos para trás e regressam a Portugal. Para o escorbuto, vamos para trás. Não, eles foram sempre em frente. Portanto, as dificuldades foram superadas. A dificuldade de levar o cabo das tormentas, depois o cabo da boa esperança, vamos em frente. Portanto, superar os obstáculos e não evitá-los ou abandonar a busca do ideal porque se lhes deparou um obstáculo intransponível. Portanto, os portugueses transpuseram todos os obstáculos que se depararam. Só nessa medida é que se podem considerar então heróis. E por isso é que nós vamos dizer então que este herói é um ser humano, não é um ser lendário como acontecia nas epopeias antigas, em que se punha lá um herói, como nos filmes, que vence toda a gente, porque no filme ele tem que de facto vencer toda a gente, não é? Mas isso era para ficarem também a nível dos deuses. Diga? Isso também era para ficarem a nível dos deuses, quanto mais alto eles fossem, ao praticar estes feitos, eles aproximam-se de Deus, elevam-se acima da condição humana. Reparem, o homem, ser frágil e pequenino, opõe-se aos deuses, na mitologia pagã, na mitologia que está a Deus, não é? Opõe-se a Deus ou aos deuses. E onde é que colocamos o herói? Onde é que colocamos o herói? Exatamente, o herói é aquele que se afasta dos homens e ao afastar-se dos homens aproxima-se dos deuses. Então, daí dizemos que ele se eleva acima da condição humana, não é? E que se distingue, superioriza-se. Está bem? Anotem então este conceito de herói. Tá? Vamos lá. Tá? Vamos agora só confrontar estas ideias com a própria obra e as referências que a obra vai fazendo então aos heróis, desde o canto 1 até ao canto 10º. Está bem? Então, nós, não faz parte do nosso programa lermos a proposição, mas você recorda-se da proposição no nono ano, a primeira vez que estuda de facto no nono ano quando estudou Lusíadas, e logo então na estrofe 1, a proposição já dissemos que é uma espécie de sumário, de síntese da obra, não é?
Ora, na proposição então, está a ser primeiro herói que é identificado aqui, não é? As armas e os barões assinalados. Os barões são os homens ilustres, os homens esforçados, não é? Que são portugueses, do Ocidental para a Lusitana, portanto de Belém, partem e fazem as viagens. Portanto, logo aqui identificados os navegadores, os homens ilustres que se destacaram nas navegações e passaram além da Taprobana. A Taprobana é, quem é que sabe onde é que fica? Taprobana. Fica em... Ora, reparem, quando começa a narração, onde é que eles já estão? Eles já estão em Melim, portanto, já estão do lado do Oceano Índico. A Taprobana é referência a uma ilha que se chamou Ilha de Ceilão e que atualmente corresponde ao Sri Lanka. É uma ilha que fica já no Oceano Índico, tá, ou seja, passaram para lá em direção à ilha, está bem? Pronto, na estrofe 2, olha lá, continuando, na estrofe 2, daqueles reis, portanto, juntam-se aos navegadores e aos homens ilustres, os reis que foram dilatando quer a fé, quer o império. Está bem? Portanto, no fundo, o segundo heróis individuais, os reis. Terceiro, todos aquela gente anónima que se imortalizou. Portanto, nas duas primeiras estrofes, Camões enumera logo que heróis é que vai cantar. Está bem? Os navegadores, os reis e toda a gente anónima que se imortalizou. Nas duas primeiras estrofes. Na terceira estrofe da proposição, ele identifica então aquilo que já caracterizamos como o herói coletivo. No fundo, em suma, Camões diz: eu canto o peito dos lusitanos, isto é, eu canto o povo português. Está bem? Cessem do sábio grego e de troiano, uma referência a Ulisses e a Enéas, heróis da Odisseia e da Eneida, portanto da Antiguidade, porque esses de facto cometeram feitos lendários, feitos de fantasia, não pelos portugueses. Está bem? Cabe-se o próprio Alexandre e Trajano, imperadores da Antiguidade, Alexandre o Grande, imperadores da Antiguidade, Trajano que era imperador também romano, que se destacaram com as suas vitórias, porque outras façanhas maiores foram cometidas entretanto. E reparem, já na proposição, Camões diz que a quem Neptuno e Marte obedeceram. Neptuno era o deus, Neptuno é o deus do mar. E Marte, deus da guerra. Eles obedeceram a quem? Neptuno e Marte obedeceram a quem? Aos portugueses, aos heróis portugueses. Então reparem, por norma é o homem que obedece aos deuses e não os deuses que obedecem ao homem. E aqui já ele indicia que efetivamente próprio Neptuno e Marte se vergaram ao poder dos portugueses. Marte, atenção, verso 1, as armas e os barões, a referência, portanto, aos navegadores, os que dominaram os mares, e aos soldados, aqueles que tiveram vitórias nas batalhas contra o inimigo, particularmente contra os mouros. Está bem? Pronto, cesse tudo que a musa antiga canta. Quem era essa musa antiga? Hã? Quem era essa musa antiga? Inspiradora dos poetas da antiguidade. Diga, Calíope, porque na invocação a quem é que Camões pede ajuda? É a Calíope? Também pede a Calíope, mas ele vai particularmente pedir ajuda a quem? Às Tágidas, que são as ninfas do Tejo. As ninfas do Tejo, está bem? Pronto, então, proposição. Avançamos para, já vimos no canto 6 particularmente, então o perfil do herói com aquilo que ele
deve evitar e os atos que deve praticar, e chegamos então ao canto nono, que é o canto que no fundo no qual culmina o processo de beatificação do herói. Está bem? Então, no canto nono, instância 19, destaco aqui os 3 versos finais. Para prémio de quanto mal passaram, buscar algum deleite, algum descanso no reino de cristal líquido e manso. O que é o reino de cristal líquido e manso? O reino de cristal líquido e manso é o oceano. Qual é o recurso dos tios que estão presente? É uma perífrase, não é? Uma perífrase de mar, não é? Para prémio porquê? Pelos atos cometidos, chegados ao fim da viagem, ultrapassadas as dificuldades, então eles têm o prémio merecido. Está bem? Instância 20. Estes 2 versos, da instância 20, são os 2 versos que, no meu entender, sintetizam melhor o conceito de herói de Lusíadas. Aquilo que dissemos há um bocadinho, reparem, os deuses fez descer ao vil terreno e os humanos subir ao céu sereno. Eu destaquei aqui várias coisas. Primeiro, reparem, temos aqui um paralelismo, os deuses faz descer ao vil terreno, os homens faz subir ao céu sereno. Reparem, um paralelismo. Então temos aqui entre descer e subir, que recurso de estilo é que nós temos? Antítese. Não é? Antítese. Depois, temos aqui, que recurso de estilo? Nesta troca de posição do adjetivo e do nome. O quiasmo, não é? Vil e sereno, terreno e céu. Depois, o que é que significa vil? Vil terreno. Os deuses fez descer ao vil terreno. O vil terreno é uma referência a quê? À terra. E porquê é que diz vil terreno? Não, é o contrário. O vil não significa forte, antes pelo contrário. É todo o mal, porque a terra é o espaço do mal, do pecado. Onde existe pecado, porque o homem está lá. O homem está desterrado na terra porque é aí que está o pecado, que está o mal, que existe o mal. E o céu sereno, porque no céu existe a tranquilidade, exatamente, a paz, a serenidade. Então, os humanos tiveram o privilégio de se aproximar deste espaço que é só dos deuses. E os deuses, de alguma forma, também desceram ao nível dos homens. Está bem? Pronto. E o quiasma exprime precisamente esta fusão entre deuses e homens. Está bem? Pronto. Estes 2 versos, instância 20 do canto nono. Depois, como é que no canto 1, no verso 1, aparecem referidos os homens ilustres? As armas e os barões. Mas no canto 9 diz, esperem os fortíssimos varões. Em que grau está aqui o adjetivo? Superlativo, absoluto, sintético. Superlativo, absoluto, sintético. Justifiquem porque é que no canto 9 aparece fortíssimos varões. A preposição diz, eu vou cantar os varões. E agora diz que as ninfas estão preparadas para receber os fortíssimos varões. Porque conseguiram passar os objetivos. Exatamente. Conseguiram ultrapassar os obstáculos e agora já estão no patamar dos heróis. Certo? No início, eles aparecem referenciados como varões, como homens ilustres, mas agora como fortíssimos. Ou seja, já estão então naquele processo que nós dissemos de mitificação do herói. Temos o herói agora a aproximar-se do mito, ou seja, alguém que ficará definitivamente para a história por aquilo que ele fez. Está bem? E daí ele ser caracterizado então como fortíssimo varão, porque já fez o percurso, já fez a caminhada e agora está perante o prémio. Está bem? Mas podemos dizer que era para estar mais próximo dos deuses, não? Mas, exatamente, eles estão próximos de Deus porque foram fortíssimos heróis, que realizaram feitos que os assemelham a feitos dos deuses. Está bem? Depois, uma outra instância
Instância 88, ainda do canto nono, o prémio lá no fim bem merecido, com fama grande e nome alto e subido. Mais uma vez a referência ao prémio. A Ilha dos Amores como prémio. Está bem? E na instância 89, que é a instância que no fundo exprime a simbologia da Ilha dos Amores. A simbologia da Ilha dos Amores. Porque diz aqui, reparem, que as ninfas do oceano, tão formosas, tão perfeitas, não é? Tão perfeitas, Tétis e a Ilha Angélica Pintada. A Ilha Angélica Pintada quer dizer o quê? Ilha dos Amores. Sim, mas pintada significa o quê? A ilha... não. Diga? Distorcida. Não. É uma ilha perfeita. E sendo perfeita e pintada... Normalmente o que é que o pintor faz na sua pintura? O que é que ele transmite à pintura? Aquilo que ele idealiza. Que ele idealizou, que ele imaginou. Então, esta ilha é uma ilha pintada, quer dizer que é uma ilha... Exatamente, uma ilha imaginada. O que quer dizer aqui é a ilha angélica imaginada. Ou seja, é fantasia, não é real. Não é real. Quando os navegadores portugueses chegam à terra e vão à caça, o que é que eles veem? Mulheres nuas. E então diz quem que é o guloso, vejamos se são verdadeiras, se fantasiosas. Ou seja, reparem no trocadilho também das palavras, vejamos se são verdadeiras, se são fantasias, ou se nós estamos com delírio por causa da fraqueza da viagem, porque não era suposto terem aquela aparição. Vejamos se verdadeiras ou se fantasiosas. Elas são verdadeiramente fantásticas, ou seja, verdadeiramente imaginadas, porque no fundo, aos olhos deles são verdadeiras, mas foram efetivamente colocadas lá pelo poeta. Está bem? Portanto, é uma ilha pintada, imaginada pelo poeta. Está bem? Outra coisa não é, isto é, esta ilha significa, simboliza, não é outra coisa senão o prémio que eles mereciam. Então, as honras que a vida fazem sublimada, as proeminências gloriosas, proeminências quer dizer, os feitos, os acontecimentos gloriosos, os triunfos, a fronte coroada de palma e louro, a glória e maravilha. Estes são os deleites desta ilha, estes são os prazeres desta ilha. Isto é o que a ilha simboliza. Está bem? Nos Jogos Olímpicos gregos, hoje os atletas correm pela medalha de ouro. Os gregos corriam pela coroa de louros. Coroa de louros era sinal de vitória. Era sinal de ser o melhor, de ser o herói. Está bem? O canto 10, ou melhor, ainda no canto 95, imortais vos farão, enumerados sereis entre os heróis esclarecidos nesta ilha de Vênus recebidos. Serei recebidos como heróis. Portanto, processo de mitificação, Ilha dos Amores, os navegadores atingem este estatuto de heróis, são recebidos como heróis. E por isso no canto 10, então, Tétis diz abaixo da gama o seguinte: com os olhos corporais, com os olhos reais do corpo, vereis o que não pode a ciência dos errados e míseros mortais ver. Ou seja, Vasco da Gama e os jogadores portugueses vão ver aquilo que nenhum mortal pode ver. E só isto acontece porquê? Porque estes homens são heróis, estão ao nível dos deuses neste momento. Está bem? E o que é que Tétis lhe mostra então? A máquina do mundo. Reparem que o homem está colocado no mundo, no meio do mundo. Por isso não tem a perspectiva como é que o mundo funciona. Os deuses estão lá em cima e olham cá para baixo, tal como nós na televisão quando vemos uma imagem do espaço, até nos, digamos, mete alguma confusão e curiosidade e ver como é que nós estamos ali no meio de todo aquele sistema e nós estamos naquela bolinha que está ali.
Só que nós estamos lá no meio da bolinha e não temos essa percepção. Temos porque a imagem não lá dá. Naquele tempo não havia essa imagem. Então, o que é que Tietz diz? Sobe e vê a máquina do mundo. Isto é, como é que o mundo funciona? O mundo funciona assim. E Tietz mostra abaixo da gama aquilo que só os deuses no alto podiam ver. Certo? Pronto, e isto no fundo, esta estrofe 80 do canto 10 é o corolário deste processo de mitificação, ou seja, dos homens que, equiparados aos deuses, que têm acesso às mesmas coisas que os deuses têm. Está bem? Alguma dúvida alguma dúvida sobre o herói de Lusíadas? Alguma dúvida? Vamos então agora ainda, no tempo que nos resta, à parte do reforço de gramática, página 193. 193. Alguém fez esse trabalho? Não sei se não tinha marcado. Não cheguei a marcar. Pronto, mas também é um trabalho simples. O objetivo é fazer o seguinte. Nesse exercício. O exercício está na página 193. Primeiro, juntar essas orações, essas frases simples, e formar uma oração complexa com sentido. Com sentido. Então, como é que ficaria a primeira oração? A chegada a Lisboa decorre num ambiente sereno. Bom, os marinheiros oferecem ao rei e à nação a fama e o orgulho desejados. Como é que podiam ligar essas duas orações? Com um i. Com uma conjunção com um i, não é? Pois já estava, esta já estava ali. Mas ela não tinha visto, A Daniela não tinha visto. Então disfarçou bem. Então, já temos aqui a primeira tarefa. A segunda, pronto, classificar as orações. Classificar as orações. Vocês querem passar primeiro? Pronto. E cada um responde para si. Classifica as duas orações. Como é que classifica a primeira e a segunda oração? Bem? Classificar agora as orações. É as duas? Sim, classificar as duas orações. Classificar as duas orações. Tem duas orações aí. Tem dois verbos, tem duas orações. Classificar então as duas orações. Como é que classifica isto? Ó Guida, vocês me já está, Pedro, mais. Como é que classificou a primeira oração? Coordenada, copulativa, sintética. Como é que classificou a primeira oração? Tem duas orações, certo? A primeira é coordenada. A primeira é a oração coordenada. E a segunda? Copulativa, sintética. E a segunda, diga tudo direitinho. Oração coordenada, copulativa, sintética. Oração coordenada, copulativa, sindética. Bem, normalmente não é preciso dizer o sindética, não é? Mas se quiserem acrescentar, também vão fixando. Oração coordenada à primeira e oração coordenada copulativa a segunda. Está bem? Terceira tarefa, classifiquem a conjunção.
Classifiquem a conjunção que utilizaram para formar uma frase complexa. Classifiquem a conjunção que utilizaram para formar a frase complexa. Sindética. Sindética. A sindética é sem a conjunção. Sindética com a conjunção. Agora ficou a conjunção? Tá? Fábio, como é que classifica a conjunção? Hã? Clara, como é que classifica a conjunção? Como é que classifica esta conjunção? Que liga aqui as duas orações. Hã? Diga. Classe e subclasse. Diga tudo direitinho. Mas tem que dizer antes digamos, a classe. Ricardo, como é que classifica? Como é que classifica a conjunção? Quanto à classe e subclasse, como é que classifica? Bruno. Bruno Santos. Eu não sei qual é. Hã? Não sabe. Daniela. Daniela. Não sabe? Não tenho feito. Já sei que já tinha a dizer. Rita. A palavra é fácil, agora. Como é que classifica a oração? A conjunção. Conjunção coordenativa copulativa. Tá? Coordenativa copulativa. E agora, a quarta atividade é qual o valor da conjunção? Qual o valor da conjunção? Hã? Valor de adição. Tá bem? Valor de adição. Tá bem? Valor de adição. Adição quer dizer acrescentar, quer dizer somar. Não é? Somar uma ideia. Está bem? Agora, a linha B. A linha B. Façam uma frase complexa com sentido também. A linha B. Quem fala? Mas está na B já? A segunda. É só coordenada. Eu normalmente digo coordenada principal, mas é que pode ser coordenada. Ora então, esta segunda oração como é que fica? A segunda frase, como é que fica? O poeta Como é que estão Diana? Diga. O poeta sente-se incompreendido e lamenta-se, pois os portugueses não valorizam o trabalho épico. Pois os portugueses não valorizam. Mas qual foi o sentido que deu a esse pois? Da explicação. Da explicação. Como é que colocou a Daniela? Como é que colocou? A Diana. Visto que os portugueses não valorizaram o trabalho épico, o poeta sente-se incompreendido e lamenta-se. Visto que os portugueses. Como é que colocou a Sofia?
O poeta sente-se incompreendido e lamenta-se porque os portugueses não valorizam o trabalho extra. Pronto. Porque, não, este pois, é que o pois por vezes confunde-se também com a ideia de causa. Por exemplo, perguntei qual a ideia que atribuiu ao pois. De explicação ou de causa. Porque a ideia aqui da frase, porque aqui temos que relacionar a frase também com o texto. É a causa dele estar assim. Com o texto. Portanto, podia ser efetivamente o poeta sente-se incompreendido e lamenta-se porque os portugueses não valorizam o seu trabalho, ou visto que os portugueses não valorizam o seu trabalho, está bem? Sendo visto, normalmente, ao usarmos o visto que, alteramos a ordem digamos, das frases. E agora classifiquem as várias orações. Já classificaram os outros, Margarida, já? Já, Margarida? A oração é sempre coordenada e subordinada. A conjunção é que é coordenativa e subordinada. Ora, quantas orações temos nesta frase complexa? Temos três. Temos três. Certo? Como é que classificamos então a primeira oração? Márcia. Subordinante. Como é que classifica a segunda? Oração Coordenada copulativa. E a terceira? Oração coordenada copulativa. Adjetiva. Adverbial. Cuidado. Adverbial. Portanto, oração subordinante, oração coordenada copulativa e oração subordinada adverbial causal. As orações. Então, a primeira. O poeta sente-se incompreendido, uma, e lamenta-se, e porque os portugueses... Ou seria identificar a conjunção, identificamos as duas? Identificar a conjunção só que acrescentaram, o porque ou visto que, classificam só, primeiro classificam o porque e depois o visto que, está bem? O valor é que é o mesmo. Como é que classifica Juliana Figueiras o porquê? Conjunção subordinativa causal. E como é que classifica o visto que? Locução conjuncional subordinativa causal. Está bem? Portanto, atenção aqui a esta pequena diferença. O porque é uma conjunção, o visto que é uma locução conjuncional. Subordinativa. Subordinativa. Está bem? Ó, senhor, pode vir aqui, se chama. Pode chegar aqui. Portanto, está. E agora, qual o valor da conjunção e da locução? Causa. Portanto, o valor de causa. Está bem? A linha seguinte. Qual é a dúvida? Na
C, aqui também está é de causa ou tem explicação? Causa-consequência. Exato. Na C, eu dou uma indicação. Construa uma frase complexa atendendo ao binómio causa-consequência. Causa-consequência. Portanto, isso implica alguma atenção. Tem que meter uma parte no meio da oração, da primeira oração. Na causa e consequência, normalmente qual é a locução que utilizamos tal modo que, ou tal que. Isso implica que façam alterações na primeira oração. Implica que façam alterações na primeira oração. Diga-me, Daniel. Não é uma posição, é consequência. Quem é que já fez? Como é que fez, Rita? A ambição e o desencanto que ninguém revela no trabalho. Exatamente. Pode ser o tal ou pode ser de tal modo, de tal maneira, portanto. Está bem? A nação está de tal modo ou de tal maneira ou tão submetida à ambição e ao desencanto que ninguém revela orgulho no trabalho. Podia, de tal maneira a nação está submetida à ambição que ninguém. Podia, mas por norma fica melhor colocar ali o grupo nominal antes, não é? Fica a frase mais equilibrada. Está bem? Classifiquem então as orações. Classifiquem as orações. Como é que se pôs assim? Se é de tal modo. Bom, já vejo. E a primeira? Já que se acabou, quem sabe esta segunda oração? Hã? Gabriel, já classificou? E a Cristiana? Joana Gambinho? Ainda não classificou? Diana Pereira? Já classificou? Subordinada, adverbial, consecutiva. E a primeira? E a primeira é a? Oração. É subordinado. Se um é subordinado, outro é subordinado. Está bem? Então, oração. Está, Daniela? Oração subordinante e oração subordinada, adverbial, consecutiva. Está bem? Não, é subordinante só. Nas orações subordinadas, Margarida, temos sempre uma subordinante e depois as outras são subordinadas. Está bem? As orações subordinadas podem integrar orações subordinadas. O contrário é que não acontece.